Bem, é um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou João Vitor Santos e esse é mais um Física Todo Dia. Hoje nós vamos resolver a questão desafio e titulado como X da lista de colisões. Essa questão tem o seguinte enunciado: dois corpos A e B iguais e de mesma massa m estão numa mesa perfeitamente lisa e horizontal. O corpo A choca-se com o corpo B num choque perfeitamente elástico e frontal, com velocidade v0. Prove que após o choque, A permanece em repouso e B adquire velocidade v0. Irmos para a solução dessa questão, eu queria pedir um grande favor para vocês, que vocês não se esqueçam de deixar seu like e de se inscrever no canal. Então pessoal, quando vocês se deparam com uma questão sobre colisão, é muito importante vocês desenharem o que vai acontecer antes da colisão e o que está acontecendo depois da colisão. Então no momento antes da colisão, nós vamos ter essa configuração daqui que ele fala, que o corpo A está se movimentando para a direita, com velocidade VA, que ele fala que é V0, e o corpo B. Só que o corpo B, ele não diz qual é essa velocidade. Então, a princípio, nós temos o problema. Só que, ao resolver a questão, isso não vai ser grandes problemas, tá certo? Mas vamos ver isso no seu devido tempo. Isso tudo vai acontecer ao longo de uma mesa perfeitamente lisa e horizontal. Lisa quer dizer que não vai existir atrito, tá certo? Nessa questão. Então, no momento depois, ele quer que a gente prove que no momento depois da colisão, o corpo A vai estar em repouso e o corpo B vai estar se movimentando com velocidade v0, que é a mesma velocidade que o corpo A tinha antes da colisão, e para a direita, tá certo? Só que para resolver essa questão, eu vou propor uma configuração diferente para esse momento depois da colisão. Eu vou propor que o corpo A está se movimentando para a esquerda, com uma velocidade VA', e o corpo B vai estar se movimentando com uma velocidade VB' para a direita, certo? Então vamos lá. Como vocês se deparam com uma questão sobre colisão, vocês têm três ferramentas para usar: a conservação da quantidade de movimento, temos a conservação da energia cinética e temos o coeficiente de restituição. Para resolver essa questão, nós vamos usar a conservação da quantidade de movimento e o coeficiente de restituição. Então, vou começar usando a primeira delas. Quer dizer que a quantidade de movimento que o corpo tem, que o sistema tem antes da colisão, vai ser igual ao que vai existir depois da colisão, tá certo? E quem é a quantidade de movimento antes? É a soma da quantidade de movimento do corpo A mais do corpo B nessa configuração daqui antes, chamando esse momento pelo índice Azinho, perfeito? E a quantidade de movimento depois vai ser a soma da quantidade de movimento que o corpo A tem nesse instante, mais a quantidade de movimento que o corpo B tem nesse instante. Repare que esse momento depois eu estou nomeando como índice Dzinho, tá certo? Só para não ficar essa equação muito grande, tá certo? Então vamos achar cada uma desses termos que aparecem nessa equação daqui. Vamos determinar qual é o valor de cada um desses termos que aparece nessa equação. Para isso, nós temos que determinar um sentido positivo para o eixo x, tá certo? Que eu vou adotar aqui nessa questão como sendo para a direita. E também nós vamos ter que determinar uma velocidade para o corpo B. Eu vou propor que esse corpo B está se movimentando com uma velocidade VB menor que a velocidade VA para a direita, perfeito? Então vamos lá. A quantidade de movimento do corpo A vai ser quem? A massa dele vezes a velocidade que ele apresenta nesse instante, que é VA. Como essa velocidade tem a mesma direção e sentido que esse eixo x positivo, eu tenho que colocar aqui um sinal de mais. Agora no corpo B. No corpo B é a mesma coisa que do corpo A, só trocando A por B. Então vai ser a massa do corpo B e a velocidade que o corpo B tem nesse instante antes da colisão, que é VB. Como essa velocidade está na mesma direção e sentido que esse x positivo, eu tenho que colocar aqui um sinal de mais aqui também. Agora vamos ver o lado direito dessa equação, que refere-se ao momento depois da colisão. Agora, do corpo A vai ser quem? A massa dele vezes a velocidade que ele apresenta nesse instante, que é V'.
Essa velocidade tem a direção contrária ao do eixo x. Então eu tenho que colocar aqui um sinal de menos. E do corpo B vai ser a massa dele vezes a velocidade que ele apresenta nesse instante, que é VB', que tem a mesma direção e sentido que o eixo x. Então tem que colocar aqui um sinal de mais. Perfeito? Agora, nós sabemos do enunciado que essas massas desses dois corpos, A e B, são iguais. Então eu posso simplificar essa equação dividindo toda ela por m, que é a massa dos corpos, tá certo? A e B. Então essa equação aqui fica essa equação daqui, que é VA mais VB é igual a menos VA' mais VB'. Essa é a primeira equação que nós temos, que nós obtivemos ao usar a conservação da quantidade do movimento. Agora eu vou usar o coeficiente de restituição. Como vocês sabem, esse coeficiente é a razão entre a velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação. E também sabe, pelo enunciado, como é uma colisão elástica, esse coeficiente tem que ser igual a 1. Perfeito? Agora vamos encontrar quem são essa velocidade relativa. Vamos começar pela velocidade relativa de afastamento. Para isso, nós temos que olhar a configuração do sistema após a colisão, que é essa daqui. Bem, como vocês veem, essas velocidades têm sentido contrários. Então, essa velocidade relativa vai ser a soma da velocidade VA' mais a velocidade VB'. Perfeito? E a velocidade relativa de aproximação? Temos que olhar a configuração que acontece antes da colisão, que é essa daqui. Como essa velocidade tem o mesmo sentido, nós temos que diminuir a maior pela menor. Nós sabemos que como corpos A e B vão colidir, a velocidade VA tem que ser maior, que é a velocidade VB. Então vai ser VA menos VB. Então vamos ficar com essa expressão daqui. Tá certo? Agora vamos multiplicar toda essa equação daqui por esse termo que aparece nesse denominador. Tá certo? Com isso nós vamos obter essa equação daqui, que é VA menos VB é igual a VA' mais VB', que é a nossa segunda equação. Tá certo? Assim, nós temos um sistema com duas equações. Uma formada por essa equação daqui, que nós encontramos ao usar a conservação da quantidade de movimento, e a segunda é a equação que nós obtivemos ao usar o coeficiente de restituição. Ao resolver esse sistema, que nós podemos resolver somando essas duas equações, nós vamos encontrar que a velocidade VB' é igual à velocidade V0, tá certo? Que é a que a gente queria, uma parte da solução que nós queríamos encontrar. Então, ao substituir essa quantidade aqui nessa segunda equação, nós vamos encontrar que a velocidade VA' tem que ser igual a menos VB, que é a velocidade que o corpo B tem antes da colisão. Então, para ele estar em repouso, o corpo B antes da colisão tem que estar em repouso. Tá certo? Se lembra porque eu disse que o problema da questão não dá a velocidade VB não vai ser grandes problemas? Por causa disso. Tá certo? Então, nós concluímos que a velocidade do corpo A após a colisão tem que ser zero, tá certo? Para satisfazer a condição do problema, para a gente quer provar. E o corpo B vai estar se movimentando com a velocidade V0, tá certo? Com isso, nós fechamos essa questão e até o próximo vídeo.